Ele é psicólogo, graduado pela Universidade Vale do Rio. Ele é mestre, doutor e pós-doutor em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo. E um dos diretores e fundadores da Lupa, Educação Ampliada. Então, bem-vindo. A gente está muito feliz de recebê-lo aqui e desejamos uma boa palestra e excelente explanação. Obrigado, Davi. Olá, boa noite, pessoal. Obrigado, Aline, pelo convite. Paulos, ambos os Paulos envolvidos aí, Goulart, Delage, e obrigado a todos que estão aí pela presença. Prazer enorme, viu, estar vindo aqui falar com vocês de novo. Infelizmente, não presencialmente, mas pelo menos a gente consegue se olhar nos olhos aqui um pouco, né, e se ver um pouquinho. Então, gente, olha, muito obrigado pelo esse convite, fiquei super honrado de poder vir aqui falar um pouco sobre a experiência da Lupa, né? O Davi falou ali, né, que a minha atuação, né, dentro da psicologia aplicada tem sido dentro do campo da educação e hoje através da Lupa, né? Eu acho que eu posso compartilhar minha tela aqui, né? Deixa eu ver. Uma janela. Pode sim. Tá. Então, já compartilho e vou falando aqui, né, que eu venho de duas filiações, né, uma das filiações é acho que ainda está abrindo para vocês, né, isso. Uma das minhas filiações é a Lupa, Educação Ampliada, né, que é uma empresa em que a gente presta serviços educacionais voltados para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, mas também para o desenvolvimento de habilidades docentes. Então, a gente tem trabalhado atualmente em duas frentes, tanto ajudando pessoas a aprender, ensinando pessoas a aprender, ensinando habilidades de estudo, habilidades cognitivas, como formar conceitos, raciocínio lógico, resolução de problemas, etc. Mas a gente também tem dado bastante consultoria para escolas de educação regular, também para trabalhar na formação de professores, tanto para avaliar melhor, quanto para desenvolver objetivos de aprendizagem em seus alunos. E eu também sou um professor do Paradigma, do Centro de Ciências e Tecnologias do Comportamento, que é o meu laboratório, na verdade, né, onde eu faço pesquisa, onde eu tenho os meus orientandos de mestrado, e onde eu tenho um curso também de formação e ensino de habilidades de estudos. Então, hoje a Aline, ao me convidar, falou, olha, eu queria que você falasse de tecnologias educacionais, e eu vou falar de um processo de desenvolvimento de tecnologias educacionais que está em construção na Lupa, voltada para o desenvolvimento de uma aprendizagem autogerenciada. Então, que basicamente é o que a gente chama de estudar. Estudar é se autogerenciar academicamente. E a gente tem desenvolvido cada vez mais tecnologias. A gente está se aproximando gradualmente do que eu chamo de uma tecnologia educacional ou de uma tecnologia comportamental para desenvolver esse tipo de habilidade, ensinar alguém a aprender qualquer conteúdo ou qualquer habilidade que ela quer. E vocês vão ver que eu estou falando que ela está em processo porque tem várias etapas de uma produção de tecnologia. A gente está, e eu vou começar falando um pouco sobre isso. O que é uma tecnologia educacional, em geral, o que é uma tecnologia, e vou especificar o que seria uma tecnologia educacional. Então, a gente fala muito, né, eu não sei aqui o grupo que está ouvindo, a audiência aqui, se vem da análise do comportamento, se vem da educação, se vem de fora, eu não sei. Vem de tudo quanto é canto, Saulo. Tem da medicina, enfermagem, psicologia, tudo quanto é abordagem. Perfeito. Educação, letras, pedagogia, enfim. Muito bom, então, ótimo. Eu vou falar a partir de uma perspectiva da análise do comportamento, mas eu vou falar com uma linguagem que seja, né, facilmente compreendida, inteligível para qualquer pessoa. Vou tirar o meu behaviorismo, minha terminologia técnica, e vamos conversar como seres humanos normais. Bom, mas quando a gente fala de uma tecnologia comportamental ou qualquer tipo de tecnologia, a gente está falando de um conjunto de procedimentos sistemáticos, bem definidos, bem descritos, que são necessários para se produzir um produto ou um resultado que esteja de acordo com alguns critérios, com algum padrão, né, de qualidade pré-estabelecido. Então, quando a gente fala de uma tecnologia, isso é diferente de um procedimento de intervenção.
né? A gente mistura muito nas áreas, né? O que é um procedimento, o que é uma tecnologia. Não. Uma tecnologia, para começar, ela é um procedimento muito bem definido, que os passos desse procedimento estão claramente descritos, a ponto que a gente pode gerar certos produtos, resultados, com uma regularidade, com uma certa estabilidade, com critérios dentro, né, de um certo parâmetro, né, de qualidade e com um nível de tolerância na variação desse produto ou desses resultados aceitável, né? E uma outra característica da tecnologia é que ela deve ser aplicada por terceiros. Ou seja, não é o cientista que produziu a tecnologia o único capaz de produzir esses resultados regulares, né, ou produzir esses produtos, né? Ela deve ser tanto ampla, no sentido de poder abarcar a heterogeneidade das populações que são atendidas por essa tecnologia, mas ela também deve ser ampla o suficiente para que profissionais que não tenham desenvolvido a tecnologia sejam capazes de aplicá-la e produzir resultados similares. Então, por exemplo, a gente está falando, o celular é uma tecnologia. Celular é uma tecnologia. Eu, usuário, que não entendo nada de eletrônico, opero esse celular com satisfação, opero ele bem, com resultados, funciona para mim. Se eu precisasse de um técnico da Apple vir na minha casa toda vez que eu precisar ligar para alguém ou entrar na internet, isso não seria uma tecnologia, né? Então, o fato de eu transferir isso para o usuário e o usuário conseguir produzir os resultados é o que define a tecnologia. Então, quando nós estamos falando de tecnologias educacionais, ou em qualquer tipo de tecnologia, a tecnologia envolve um certo controle, né? Um controle sobre o quê? Um controle sobre os procedimentos, um controle sobre os resultados e um controle sobre a variabilidade. O que significa um controle sobre os procedimentos? Significa que as diferentes pessoas devem agir da mesma forma, devem operar aquela tecnologia da mesma forma. Resultados, as diferentes pessoas que usam ou que são usuárias ou beneficiárias daquela tecnologia, que aplicam, que são beneficiárias, elas devem atingir resultados, como eu disse, semelhantes ou regulares dentro de algum critério, né, aceitável ali, que foi previamente definido. Portanto, deve haver um controle na variabilidade de quem aplica a tecnologia e um controle na variabilidade dos resultados. Tá? Então, uma tecnologia, ela é um pacote, né? Ela tem benefícios, obviamente, e ela tem algumas limitações. Mas uma boa tecnologia, uma tecnologia de verdade, ela é uma tecnologia que, inclusive, abarca a heterogeneidade dos seus usuários. Então, ela permite ter uma certa flexibilidade e ela vai indo, né, seguindo um fluxograma. Se o indivíduo não... Vamos pensar agora numa tecnologia comportamental, uma tecnologia educacional, para desenvolver algum repertório acadêmico, por exemplo. Ela deve ser ampla o suficiente para abarcar as diferentes pessoas que são usuários dessa tecnologia, os diferentes alunos, os diferentes perfis de alunos, os diferentes níveis de base desses alunos, alunos que estão mais avançados, menos avançados, eles devem se beneficiar igualmente no final, né? Óbvio que ela deve, ao abarcar essa heterogeneidade, deve haver ramificações e você vai guiando e direcionando cada estudante para um tipo específico, por exemplo, de currículo, a depender das necessidades dele, mas ela deve ter toda a abrangência de todas as necessidades possíveis ali educacionais. Quando a gente fala de uma tecnologia educacional, especificamente, então quais são os passos aqui para o desenvolvimento dessa tecnologia educacional? O primeiro é uma especificação clara e uma decomposição de objetivos de aprendizagem. Então, uma tecnologia de educação, ela tem que ter claramente qual é o objetivo, o comportamento objetivo, as ações, o repertório que ela precisa desenvolver no aluno. Então, eu vou especificar claramente. Quanto mais claro for este meu objeto, né, esse meu objetivo de aprendizagem, mais fácil a gente ter procedimentos sistemáticos estruturados para desenvolvê-lo. E ela também envolve uma decomposição, né, desses objetivos de aprendizagem. O que significa essa decomposição? Significa que, por exemplo, quando nós estamos lidando com comportamentos complexos, a gente precisa quebrar esse comportamento complexo em pequenas partes, em seus pré-requisitos ou em seus pequenos componentes, e essa tecnologia tem que abarcar a construção de todos esses pré-requisitos necessários para se compor um repertório complexo.
Então, por exemplo, vamos imaginar que o repertório que eu queira desenvolver é o autogerenciamento do estudo. A gente vai ver que se autogerenciar no estudo, você ser capaz de planejar o próprio estudo e criar condições para o seu próprio aprendizado, é um comportamento complexo, que envolve vários pequenos comportamentos, vários pré-requisitos. Todos esses pré-requisitos precisam ser desenvolvidos individualmente para que se chegue, então, nessa composição, nessa síntese que é o repertório complexo. Vamos imaginar que eu quero ensinar alguém a compreender um texto didático. Então, eu posso decompor o comportamento de compreensão e interpretação de um texto didático em inúmeros pequenos comportamentos, que são pré-requisitos para isso, e eu posso ensinar cada um desses comportamentos individualmente. Outro ponto importantíssimo para o desenvolvimento de uma tecnologia, fundamental para isso, é a definição de medidas e padrões de desempenho. Então, como eu disse lá, né, eu preciso ter procedimentos, que é o terceiro ponto aqui, ó, uma descrição sistemática, clara, regular dos meus procedimentos de ensino, mas eu preciso ter padrões e medidas de desempenho. Ou seja, eu preciso quantificar o meu comportamento. Se eu estou lidando com uma tecnologia educacional, lembra que a gente está desenvolvendo aqui habilidades acadêmicas, né? Habilidades conceituais, habilidades acadêmicas em geral. Então, preciso ter clareza de como eu vou mensurar o desenvolvimento dessas habilidades. E não só saber qual é a medida que eu vou ter, se esse comportamento que eu estou desenvolvendo está sendo adquirido ou não, mas eu preciso ter algum critério de qualidade, ou seja, um padrão de desempenho que eu preciso atingir. Basicamente, se eu estou lidando com ensinar pessoas a estudar, o que faz um estudante que sabe estudar? Quais são os repertórios desse estudante? Esse é o meu padrão de desempenho. Então, eu descrevo esse padrão. Vou mostrar para vocês alguns exemplos dessa descrição. E aí, agora, eu preciso decompor esse padrão em passos anteriores, intermediários, para que eu consiga levar qualquer estudante a estudar naquele padrão em que a gente espera que ele estude. E aí vem a parte que eu disse de descrever os procedimentos de ensino de maneira sistemática, regular, permitir que haja uma regularidade na aplicação a grupos heterogêneos, como eu disse para vocês, e também que esses resultados finais, eles estejam dentro de padrões de desempenho que tenham sido, né, previamente ali especificados. Então, tendo, né, construído isso, a gente tem, enfim, uma tecnologia. Então, eu vou contar um pouco, né, do que a gente tem feito na Lupa atualmente para ensinar a estudar, mas eu falei que a gente está num processo de desenvolvimento tecnológico que ainda, né, está acontecendo, porque a gente já fez uma especificação e uma decomposição dos nossos objetivos de aprendizagem, a gente já construiu medidas e padrões de desempenho, eu vou mostrar para vocês. A gente está na fase de sistematização dos procedimentos, basicamente a gente tem construído agora protocolos para desenvolver cada uma das habilidades que a gente quer, e a gente quer que os diferentes profissionais da Lupa, óbvio, com toda a sua subjetividade, a sua individualidade, as suas particularidades e idiosincrasias, a gente quer que os profissionais executem os mesmos procedimentos, né? Ou seja, a gente quer uma regularidade na aplicação, uma redução na variabilidade. A gente vinha acompanhando, né, os atendimentos por meio das supervisões, e a gente via que cada profissional fazia uma coisa totalmente diferente do outro, e, portanto, os resultados das intervenções em cada caso eram bastante diferentes. Algumas eram bem-sucedidas, outras não. Então, a gente está pegando as melhores práticas, né, o que tem funcionado melhor com os clientes, e a gente está protocolando isso. A ideia, a gente agora está numa fase de construção de manuais de intervenção. Então, se eu quero desenvolver habilidades de estudo de texto, eu tenho um manual para desenvolver essas habilidades. Eu quero desenvolver habilidades de organização e planejamento de estudo, agora a gente tem um manual que o profissional utiliza para desenvolver essas habilidades no estudante. Isso começou agora a ficar mais claro para a gente, porque nós fomos convidados por um sistema de produção de material didático, que é o SAS, se eu não me engano, é de Fortaleza, aí perto, para mim está perto, bem mais perto do que aqui, que é um pessoal que produz materiais didáticos para as escolas, né, em geral, e materiais de matemática, português, livro didático. E eles nos contrataram recentemente para produzir um material didático para o ensino médio, depois para o Fundamental 2, Fundamental 1
para ensinar habilidades de estudo. E a gente precisou montar um currículo, passo a passo. Então, a gente começou, né, e transformar isso em livro, num livro que possa ser auto-aplicado, ou seja, que o professor, com poucas intervenções, o aluno, seguindo este manual, ele vai aprender essas habilidades. E isso, né, abriu, né, para a gente um caminho de manualização. A gente tem visto que tem críticas à manualização, não vou fazê-la agora, mas se alguém no final quiser fazer perguntas, a gente discute quais são as críticas da manualização, de se manualizar procedimentos, mas a gente tem visto que a gente tem conseguido reduzir a variabilidade na aplicação, ou seja, os nossos diferentes profissionais têm feito um trabalho semelhante, e a gente tem reduzido também a variabilidade nos resultados. A gente tem alcançado resultados sistemáticos, regulares, mais facilmente, quando a gente, né, tem um procedimento estruturado. Isso ainda está em fase de construção. O que a gente ainda não tem é uma regularidade na aplicação a grupos tão heterogêneos assim. Então, a gente ainda tem uma população muito uniforme que procura a lupa, né? Basicamente, são estudantes, no momento, infelizmente, são estudantes de classe média que vivem na cidade de São Paulo. Agora, com os atendimentos online, a gente tem expandido, mas a gente precisa, por exemplo, avaliar estudantes de escola pública, estudantes das diferentes regiões do Brasil, e avaliar se essa aplicação tem produzido resultados regulares e especificamente dentro desses padrões que a gente definiu. Então, a gente ainda não tem um processo tecnológico pronto. Só para vocês terem uma ideia, gente, na engenharia, né, que a engenharia é muito mais rápida do que a psicologia e a educação, demora mais ou menos 10 anos o processo de produção de uma tecnologia. Eles chamam de processo de transferência de uma tecnologia, que é você transferir o conhecimento que vem da pesquisa básica para se ter um produto que está na mão do usuário final. 10 anos. A gente tem 3 anos de lupa, mas eu já tenho mais anos aí dentro dessa área, então a gente ainda está num processo lento. Dentro da nossa área de psicologia, para quem conhece as pesquisas dentro da área de desenvolvimento de linguagem, para crianças autistas, por exemplo, as áreas que se apropriam da noção de equivalência de estímulos, que trabalham com desenvolvimento de comportamento simbólico, esse autor que está aqui, olha, o Bill McIlvaine, hoje eles têm uma tecnologia de ensino de leitura escrita para crianças com dificuldades de aprendizagem, especialmente crianças com transtorno de espectro autista, que eles demoraram 30 anos para construir essa tecnologia. Nesse artigo aqui, eles contam essa história. Depois eu mostro as referências finais aqui. É um capítulo de livro em que eles contam, inclusive o Olavo Calvão é autor desse artigo aqui também. Bom, então vamos avançar aqui. Então vou falar um pouco sobre a aplicação de uma tecnologia educacional para ensinar esse repertório, que é o repertório de estudar, que basicamente é ensinar o indivíduo a aprender. Tá? Aprender a estudar é aprender a aprender. É você conseguir gerenciar a sua própria aprendizagem, né? Ou programar condições que favoreçam a sua própria aprendizagem. Então, esse é um ponto importante para a gente começar a pensar no que é o estudar. O estudar, na verdade, quando a gente está estudando, é como se nós fôssemos duas pessoas em uma. É como se fossem dois eus dentro da mesma pessoa. Existe um eu que precisa aprender alguma coisa, e existe um eu que organiza as condições de ensino para que este primeiro eu aprenda aquilo. Então, quando o estudante sabe estudar, basicamente ele faz com ele mesmo o que o professor faria com ele, o que um tutor faria com ele, o que um profissional de educação, um educador faria com ele. Basicamente, o que o aluno precisa para aprender a estudar, ele precisa avaliar o seu repertório, primeiro, saber o que ele precisa aprender, avaliar o que ele sabe daquilo que ele precisa aprender, né, identificar essa discrepância entre o que ele sabe e o que ele precisa aprender, identificar materiais que ele precisa utilizar para aprender aquilo e organizar as condições de ensino para que ele mesmo aprenda, desde a organização do próprio ambiente, desde a organização desses materiais, um planejamento de estudo, aprender a estudar um texto de maneira eficaz, aprender a construir esquemas, mapas conceituais, mentais, a partir daquele texto, solucionar dúvidas de maneira autônoma quando ele não estiver entendendo alguma coisa, o que ele precisa fazer. Então, ele faz com ele, né, o que um professor faria. Então, um aluno que sabe estudar, ele é um professor dele mesmo, né? Ele gerencia as condições
para o seu próprio aprendizado. E quando a gente faz isso, basicamente, eu trouxe aqui uma citação do Skinner. Quem não conhece o Skinner, gente, o Skinner é um dos grandes analistas do comportamento, se preocupou bastante com a educação, mas é um mal visto, um maldito na educação. Mas eu espero que vocês olhem hoje para ele com bons olhos, né? Eu acho que o papel da Aline, acho que aí dentro da educação, ela tem um dos papéis é mostrar que o Skinner não é um bicho de 7 cabeças. Mas o Skinner, ele fala, eu trouxe o Skinner para falar um pouco desse autogerenciamento, a gente olhar para agora para estudar. Lá, alguém falou, em trabalhos muito ricos, perdi, como que eu faço para ver o chat? Aqui, ó, tá aqui. Alguém falou do Skinner ali, deixa eu ver. Achei. Foi ali mesmo, em trabalhos muito ricos sobre os mitos na educação. Há trabalho, né? Muitos ricos sobre os mitos da educação, sobre o Skinner, né? Tem mesmo. Mas ele foi um cara que, né, se dedicou bastante à educação. A filha dele, Julie Vargas, ela é uma analista do comportamento que dedicou a vida dela à educação. E aqui eu trouxe uma citação dele para falar um pouco sobre o autogerenciamento, ou autocontrole, né, porque eu vou tratar o estudar a partir dessa noção de autogerenciamento. Então ele fala o seguinte, quando o ser humano se controla, escolhe um curso de ação, ou seja, quando ele toma uma decisão, quando ele pensa na solução de um problema, ou se esforça para aumentar o seu autoconhecimento, ele está se comportando. E ele se controla exatamente como controlaria o comportamento de qualquer outra pessoa, pela manipulação das variáveis da quais seu comportamento é função. Ele está querendo aqui dizer que basicamente é o seguinte, quando a gente se autocontrola, quando a gente se autogerencia, seja para se autoconhecer, seja para tomar uma decisão, seja para emitir, né, para reduzir um hábito indesejado, para aumentar hábitos saudáveis, né, seja para não cair em tentações do dia a dia, seja para resolver problemas, quando a gente faz isso com nós mesmos, nós agimos como se estivéssemos agindo com outra pessoa. Ou seja, a gente gerencia as condições que nos levam a agir ou não da forma como a gente gostaria de agir. Então, para começar, o autogerenciamento, ele requer autoconhecimento. Eu preciso saber o que me faz agir da maneira como eu gostaria de agir, e o que me desvia desse curso, o que me faz, né, me engajar em hábitos indesejáveis, o que me faz procrastinar, o que me faz fugir de situações de problemas, de desafios, né, e o que me faz, por exemplo, cair na impulsividade, né, e agir de maneira impulsiva, né, priorizando os meus prazeres imediatos em detrimento de benefícios maiores no futuro. Então, quando a gente faz isso, a gente se autocontrola. Conhecendo por que eu ajo da maneira como eu ajo, eu posso alterar essas condições eu mesmo para que eu haja da maneira que esteja de acordo com os meus valores, com os meus objetivos de vida, né? E esse autogerenciamento é importante por várias razões. Primeiro, porque você toma as rédeas da sua vida, mas há também um impacto psicológico muito importante do autocontrole. As pessoas que não conseguem se autogerenciar, que não conseguem ter controle sobre a sua vida, tendem a descrever um sofrimento psicológico muito grande. Tendem a se descrever como infelizes por não ter controle sobre a sua própria vida, e quando você consegue assumir controle, né, você tende a ter uma vida mais realizada, uma vida mais plena e na direção dos objetivos que você quer alcançar. E o estudar tem tudo a ver com isso. Bom, então, gente, deixa eu seguir aqui um pouco, senão eu não chego no final. Então, estudar é igual a autogerenciamento. E quando a gente fala de autogerenciamento, a gente fala que tem alguma ação. Eu podia mudar a palavra resposta para ação aqui agora. Tem alguma ação, algum comportamento que eu quero emitir, né? Seja ligado ao estudo, conseguir estudar, conseguir realizar as tarefas, conseguir aprender o conteúdo de um texto, conseguir resolver problemas, conseguir solucionar dúvidas. Eu tenho algum comportamento que eu preciso emitir. Agora, a palavra resposta eu quero que vocês substituam pela palavra comportamento. E eu vou fazer isso, ou seja, eu tenho uma resposta, um comportamento que eu quero diminuir ou um comportamento que eu quero aumentar. Então, por exemplo, quais são, dentro do contexto acadêmico, quais são os comportamentos que eu geralmente preciso diminuir? Eu preciso diminuir comportamentos que concorrem com estudar.
Então, eu preciso diminuir comportamentos ligados à procrastinação. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que passo horas nas redes sociais, se eu tenho o objetivo de estudar, eu preciso reduzir esses comportamentos, né, que concorrem, que é a rede social, computador, videogame, né, balada. Acho que agora ninguém está mais na balada, eu espero. Se tiverem, voltem para casa, que não é hora de balada. E tem comportamentos que eu preciso aumentar, né? Eu preciso desenvolver, que são comportamentos pró-acadêmicos, né? Me planejar, organizar, estudar sistematicamente e tal. E para gerenciar esses comportamentos, eu vou emitir outros comportamentos, como eu disse. Eu preciso emitir outras respostas. Ou seja, tem umas respostas, alguns comportamentos que eu preciso controlar, e existem alguns comportamentos, algumas respostas que vão controlar esta outra resposta. Só que isso aqui tudo é a mesma pessoa. Tá? Então, eu tenho um comportamento a ser controlados, e eu tenho comportamentos que controlarão esses comportamentos. E, geralmente, como a gente faz isso? A gente faz ou apresentando estímulos que evocam os comportamentos que a gente quer controlar, ou seja, facilitando a situação para que o comportamento adequado ocorra. Então, por exemplo, quando eu organizo a minha mesa de estudo, separo os materiais que eu preciso estudar previamente e deixo eles ao alcance das minhas mãos, eu estou aumentando a chance de permanecer sentado durante o estudo e não ter que me levantar várias vezes. Se eu faço um plano de estudo especificando o que eu vou estudar cada dia, decompondo tarefas grandes em pequenas tarefas, o meu plano de estudos é um estímulo que vai fortalecer, vai aumentar as chances de eu estudar na hora que eu preciso e realizar as tarefas que eu preciso. Né? E muitas vezes a gente precisa, ao invés disso, né, ao apresentar estímulos para aumentar os comportamentos que eu quero, ou muitas vezes remover do meu ambiente um conjunto de estímulos ou de, né, eventos, situações que me desviam daquilo que eu preciso fazer. Né? Ou seja, quais são os concorrentes, os distratores que estão presentes no meu ambiente, né, que dificultam a execução do meu estudo. Então, nesses dois casos, a gente está se autogerenciando. Em linhas gerais, o autogerenciamento envolve, ou o autocontrole, envolve a gente lutar contra as contingências imediatas. O que significa isso? Né, toda vez que você precisa autocontrolar um comportamento, o ser humano ele é, por natureza, impulsivo. A gente responde ao imediato. Né? Nós somos buscadores de pequenos prazeres imediatos, a gente adia incômodos pequenos para acumular esses incômodos e a gente ter que enfrentar um grande monstro no futuro, tipo uma louça, né? A gente evita lavar 3 pratos, daqui a 3 horas tem 200, devia ter lavado lá. Agora a gente evita um incômodo pequeno para encarar um incômodo maior depois. Ou às vezes a gente se perde em pequenos prazeres imediatos, ou reforçadores imediatos, e com isso não acessa reforçadores maiores ou benefícios maiores que a gente poderia estar encontrando se a gente se comportasse de outra forma. Então, basicamente, o autogerenciamento envolve a luta do ser humano contra as armadilhas do reforço imediato, ou as armadilhas do prazer imediato. Você conseguir se comportar pensando no futuro, pensando nos benefícios maiores que você vai encontrar no futuro. E o estudar tem a ver com isso. Bom, então, vou dar um exemplo aqui de comportamentos a serem controlados e alguns exemplos de comportamentos controladores. Então, por exemplo, se eu preciso realizar uma tarefa, esse é um comportamento a ser controlado. Eu não tô conseguindo cumprir as minhas demandas diárias. Então, programar as tarefas numa agenda pode ser um comportamento controlador que aumenta as chances de eu realizar as tarefas que eu preciso. Eu vou descrever mais isso para vocês. Vamos imaginar que eu preciso identificar informações relevantes num texto. Então, eu tenho uma dificuldade ao estudar de descobrir o que é importante extrair daquele texto. Quais são as informações centrais desse texto às quais eu devo me atentar? Então, por exemplo, eu posso desempenhar alguns comportamentos que vão controlar esse daqui, que é inspecionar o texto de cima e embaixo antes de lê-lo. Ler título, subtítulo, figuras, imagens. Ao emitir esses comportamentos, eu aumento as chances de, durante a leitura do livro, eu saber sobre o que o texto fala, saber quais são os principais tópicos que o texto vai tratar, e eu conseguir extrair quais são as informações relevantes daquele texto, por exemplo, se eu precisar fazer um esquema e fazer um resumo. Por exemplo, imagina que eu preciso redigir um texto coerente, que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o comportamento a ser controlado, esse é o comportamento que eu preciso emitir.
Eu posso, por exemplo, esboçar antes ideias de um texto em tópicos antes de começar a escrever o texto. Ou seja, nesses dois casos, ou seja, eu tenho comportamentos que precisam ser emitidos, que vão gerar determinados produtos, e eu me controlo, me autogerencio quando eu sei quais são as ações que eu devo emitir antes disso para que eu garanta as ações subsequentes, para que eu facilite a ocorrência dessas outras ações. Bom, então quando a gente fala de autogerenciamento, a gente está falando de 4 grandes repertórios. Aprender a se autogerenciar é, antes de tudo, se autoconhecer. O autogerenciamento só é possível para aquelas pessoas que sabem quais são as razões que me levam a agir da maneira como eu ajo e quais são as razões pelas quais eu ajo de formas que depois eu vou me arrepender ou das quais eu não gostaria, formas indesejáveis de agir. Porque, basicamente, quais são as minhas armadilhas de prazer imediato, né, quais são as minhas armadilhas de reforço imediato, para falar numa linguagem comportamental, que me desviam dos meus cursos, né, quais são os determinantes do meu comportamento. Então, o autoconhecimento envolve aprender a descrever o próprio comportamento e os seus determinantes. Se a gente está falando de um autoconhecimento no caso do estudar, eu vou tentar descrever, né, o que aumenta as chances de eu realizar as tarefas, quais são as tarefas que eu mais procrastino, quais são os tipos de situações em que eu fujo do meu estudo, quais são os contextos em que eu estudo ou as matérias que eu estudo, né, que eu me engajo mais, quais são as estratégias de estudo que funcionam para mim, quais são as estratégias que não funcionam, enfim, descrever o meu comportamento e o que me faz agir, pensar ou sentir das maneiras como eu sinto. O autogerenciamento também envolve, e aqui não só aplicado à educação, mas especialmente ligado à educação, envolve resolução de problemas. Quando eu estou diante de um problema, eu estou diante de uma situação para a qual eu não tenho uma solução. É assim que a gente define um problema. Um problema é uma situação ruim, uma situação aversiva, uma situação, um estado de privação, para o qual eu não tenho ainda uma solução disponível, eu não sei o que fazer. Se eu soubesse o que fazer, eu não estaria diante de um problema. Estaria só diante de uma situação ruim, de uma situação aversiva. Então, os processos de resolução de problemas envolvem manipular informações ou construir informações adicionais para aumentar as chances dessa solução aparecer. Então, imagina que eu estou diante de um problema que é o seguinte, eu não entendo o texto, eu não sei do que esse texto que eu preciso estudar se trata. Eu estou diante desse problema, eu preciso compreender o que esse texto quer dizer. Então, eu posso, antes da leitura, inspecionar o texto, eu vou grifando partes relevantes, eu vou escrevendo durante o texto, ou seja, eu vou manipulando a informação que está disponível, vou suplementando a informação disponível com novas informações, fazendo anotações do lado, e isso aumenta bastante as chances de eu compreender e solucionar aquele problema, se o problema aqui fosse, no caso, a solução. Eu vou dar só um exemplo fora da educação, só para vocês entenderem a diferença de um problema de uma simples situação aversiva. Então, imagine o seguinte, eu estou dirigindo de carro numa estrada à noite e meu pneu fura. Essa é uma situação aversiva para quase todo mundo. Imagina uma estrada deserta e tal. É uma situação de privação, você está privado de continuar a sua viagem, né? Mas ela pode ou não ser um problema. Para ela se caracterizar como problema, depende de algumas condições. A condição é, eu sei o que fazer imediatamente, e tudo que eu preciso para solucionar esse problema está à minha disposição. Então, por exemplo, se eu sei trocar pneu, se meu step está cheio, e eu estou com a chave de roda e o macaco à minha disposição, eu só estou diante de um incômodo, de uma situação aversiva, um estado de privação, mas eu não estou diante de um problema. Agora, se eu não souber como troca um pneu, ou não tiver alguma das ferramentas necessárias para trocar esse pneu, eu estou diante de um problema. E aí, tudo que eu fizer para produzir as condições que me permitam trocar esse pneu é o processo de resolução de problemas, ok? Então, e outra coisa que a gente faz ao estudar, então a gente resolve problemas em muitas situações ao estudar. Resolvendo problemas efetivamente, solucionando problemas, trabalhando em projetos, resolvendo problemas matemáticos, problemas de exatas, problemas de humanas, problemas na nossa área. Então, a gente lida com situações, problemas, na nossa profissão, todos os profissionais lidam com problemas cotidianos da sua profissão, e você tem que produzir informações, ou construir informações que te levem a achar essas soluções. E a gente também toma decisão ao estudar. E tomar decisão, basicamente, é o seguinte, eu estou diante de, pelo menos,
2 cursos de ação possível, eu tenho 2 opções de escolha à minha disposição, eu posso fazer essa tarefa ou aquela atividade, eu posso estudar, ou eu posso jogar videogame, ou eu posso fazer a lição de matemática agora, ou estudar história, enfim, eu tenho sempre mais de uma opção de ação. E tomar uma decisão é esclarecer para mim mesmo quais são as implicações de se escolher um ou outro curso de ação. Ou seja, quais são as consequências de agir de uma forma ou da outra forma, em curto, médio e longo prazo. Quais são as consequências de agir da forma A ou da forma B, para mim e para as outras pessoas envolvidas. Então, a gente toma decisões, ao estudar, muitas vezes, a gente toma decisões para priorizar o que eu vou fazer, em detrimento quais atividades são prioritárias, quais são menos importantes, quais eu devo deixar para depois. Então, tem um processo de tomar decisão, isso envolve esclarecer para mim mesmo quais implicações de agir de uma forma ou de outra. E o estudar envolve, como eu disse, o autocontrole, que é você organizar o seu ambiente, o seu mundo, e criar e organizar as condições do seu próprio organismo, do seu próprio corpo, para tornar um comportamento mais provável que outros comportamentos, ou um comportamento indesejado menos provável. Então, a gente, por exemplo, ao organizar um ambiente, ao construir cronogramas, ao me alimentar bem, ao dormir bem, né, eu estou criando condições que favoreçam a ocorrência do estudo, e que tornem, por exemplo, o estudo mais prioritário ou mais provável do que os comportamentos que concorram ali com ele. Tá ok? Bom, então, esses 4 repertórios, né, basicamente na Lupa, o que a gente faz ao ensinar as pessoas a estudar é tentar desenvolver esses 4 repertórios dentro de alguns domínios, né, alguns domínios que são os domínios do que a gente chama de estudar, que é uma ampla categoria de comportamentos, um amplo repertório, que ele pode ser subdividido em alguns domínios. E alguns desses domínios são estudo de texto, esse é um domínio importantíssimo de estudar, que é estudar texto. Acho que a maioria dos estudantes, né, estudam textos, se não estudam, deveriam estar estudando, mas basicamente é onde a grande parte do conhecimento, né, é apresentado. Tem também as aulas expositivas, tem outras formas outras metodologias ativas que pode, mas basicamente o texto ainda é uma parte muito importante da vida de qualquer estudante, em qualquer nível de formação. Um outro domínio é pesquisa para solução de dúvidas. Então, o estudante, ele é um pesquisador, e um estudante que sabe estudar, ele é alguém que soluciona as suas próprias dúvidas, ele não precisa saber tudo, mas ele sabe aprender o que ele precisa aprender, sabe buscar, construir palavras-chave de busca, enfim. Organizar e se planejar, e organizar envolve tanto a organização do ambiente, quanto a organização dos materiais, mas também planejar o estudo, eu vou dar exemplos disso para vocês. E resolver questões, resolver problemas de maneira geral, né, e redigir questões. Selecionei aqui alguns dos grandes domínios, né, que a gente desenvolve. Lembrando que eu falei para vocês que a primeira etapa do desenvolvimento de uma tecnologia é especificar quais são os objetivos de aprendizagem e decompor esses objetivos de aprendizagem. Aqui não tem nada decomposto, aqui eu estou lidando com competências mais gerais que precisam ser especificadas em habilidades. Então, eu trouxe aqui, gente, agora, desculpa a poluição dos slides, mas eu trouxe para vocês um exemplo de decomposição e especificação de habilidades menores dentro de cada um desses domínios, e como que a gente tem, né, usado, né, essas referências para tanto avaliar quanto para desenvolver comportamentos de estudo. Então, esses códigos aqui são códigos internos da Lupa. ET significa estudo de texto, então ET1, ET2, ET3, ET8. Então, estudar um texto didático envolve uma sequência de passos que podem ser desenvolvidas de maneira encadeada. Cada passo cria as condições para o próximo passo acontecer. Então, por exemplo, a primeira coisa que o estudante deve fazer ao ler o texto, ele deve inspecionar o texto antes de ler. Né? Como eu disse, ler título, subtítulo, sem ler o texto inteiro, ler a figura, as legendas das figuras, se tiver mapa, tabela, se tiver uma foto, observar isso tudo. Se tiver perguntas no fim do texto, leia essas perguntas. Se tiver palavras em destaque, leia essas palavras de destaque. Ou seja, isso tem a função de ativar conhecimentos prévios do aluno a respeito daquele tema,
E no momento em que ele for ler o texto, ele já sabe, por exemplo, o que ele pode grifar. Então, ao ativar esses conhecimentos prévios, ele vai discutir o assunto geral do texto, né, com o profissional que está ali, o educador que está com ele, antes dele ler, de novo, para ativar conhecimentos prévios, para que facilite a construção de associações entre o que ele vai aprender e o que ele já sabe. E essa inspeção geral permite que ele localize e infira informações no texto, que ele parafraseie o texto oralmente, que ele destaque parafrasear o texto, né, dizer com as próprias palavras o que ele está lendo, destacar as ideias graficamente, né, no texto, as ideias centrais, grifando, né, marcando, nomear os parágrafos, fazer anotações, outras na margem do texto, relacionando o que ele está lendo com outros conhecimentos que ele já possui, construir esquemas, mapas conceituais, resumos do texto. Eu não vou especificar como a gente ensina tudo isso aqui agora, mas eu vou trazer só uma proposta de categorização para vocês dessas habilidades. Então, por exemplo, diante de estudo de materiais audiovisuais, algumas habilidades: anotar as principais informações contidas no material, construir esquema a partir das informações destacadas, descrever com as próprias palavras as relações entre as informações principais. Outro conjunto: organização e planejamento. Organizar o ambiente e o material de estudo, eliminar distratores, organizar os materiais para levar à escola, atualizar a agenda com datas e tarefas de prova, consultar a agenda e caderno, atualizar cadernos com anotações de aula, estabelecer prioridades de estudo, estabelecer metas de estudo, construir cronogramas e planos de estudo. Pesquisa e solução de dúvidas: descrever a dúvida, pesquisar com base em palavras-chave, selecionar materiais confiáveis para consulta, selecionar material escrito para consulta com base no tema estudado, identificar o trecho que compreende o conteúdo para a solução da dúvida e tomar notas durante a pesquisa. Enfim, não vou passar por todos aqui, mas aqui tem um monte ligada à resolução de problemas com cálculos, resoluções de questões escritas, resoluções de expressões matemáticas. Então, a gente tem feito essa decomposição nesse momento de construção de uma tecnologia, né? E ao fazer essa decomposição, a gente tem agora montado um protocolo que vai desde a avaliação inicial, em que a gente avalia. Essa avaliação inicial a gente tem feito com um protocolo que é uma escala de autorrelato. Existem várias críticas a esse tipo de escala, mas o estudante ou os cuidadores, os pais responsáveis desse estudante, e na primeira fase da avaliação é preencher um formulário que já indica quais são os déficits, né, do estudante com relação a cada um desses domínios, né? E aí, após essa avaliação, que é feita por uma escala de avaliação de habilidades de estudos, essa avaliação já indica imediatamente quais são os domínios que são destaques. Por exemplo, vamos imaginar que tem um estudante que é organização e planejamento e estudo de texto, e aí a gente tem um protocolo de avaliação direta, que é contínuo, ou seja, a gente observa o estudante agindo, e a gente agora, observando diretamente a ação, o repertório do estudante, a gente vai registrando quais são os comportamentos que esse estudante possui e não possui. E aí, finalmente, a gente delineia um currículo personalizado a partir dessas avaliações diretas, né? Por exemplo, dentro de organização e planejamento, posso verificar que o estudante precisa aprender a estabelecer prioridades, estabelecer metas e construir cronogramas de estudos, por exemplo. Eu vou parar esse compartilhamento, que eu quero compartilhar com vocês rapidinho uma... Deixa eu ver como eu faço isso. Stop sharing. Eu quero compartilhar com vocês uma escala que a gente produziu, que eu acho que faz parte desse desenvolvimento dessa tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui fácil. É essa aqui, ó. Olha só. Eu não vou passar, como eu tenho pouco tempo... deixa eu ver aqui. Eu não vou passar por todos os elementos da escala, mas é uma escala com 48 perguntas que fazem o estudante refletir sobre o modo como ele estuda. Perguntas do tipo, vou ler só algumas. Você costuma organizar o ambiente antes de começar a estudar, retirando de perto todas as questões que podem te distrair durante o estudo? Você costuma examinar o texto antes de ler, observando títulos, subtítulos, figuras, tabelas, mapas, quadros, palavras-chave em destaque no texto? Ao responder questões de prova ou tarefas de casa, você costuma destacar os dados da pergunta no enunciado? Você costuma perceber que não está entendendo o que está estudando ou quando está com dificuldade de aprender um determinado assunto?
Enfim, são 48 perguntas ligadas a esses domínios envolvendo autoconhecimento e envolvendo também as habilidades, as estratégias de estudo. E aí eu já deixei uma preenchida aqui, o estudante vai preenchendo sempre, às vezes ou nunca. Então, terminou de preencher, ele vai clicar aqui em avançar. E aí ele tem o resultado dele imediato pelos domínios específicos. Ó, estudo de texto, qual a porcentagem, né, em 100%, foco e motivação, organização e planejamento, produção escrita, então esse que eu fiz aqui eu era bom de produção escrita, resolução de questões de prova, dúvidas e apreensão de conteúdos, e ele teve um total aqui de 59. E aqui tem a prioridade máxima, que é o planejamento de atividades. E se ele clica, mais uma vez, ele tem uma descrição do resultado dele final, indicando quais são os domínios que precisam ser trabalhados. Então, olha, prioridade média, altíssima e baixíssima. Então, por exemplo, foco e manutenção não precisa trabalhar, planejamento de escrita não precisa, clareza e objetividade na escrita não precisa, anotações também não, mas quais que são as prioridades altíssimas aqui? Estabelecimento de metas e prioridade, outra altíssima, planejamento de atividades, e aí tem uma descrição aqui para o estudante sobre o que é essa habilidade, né, e o que precisa ser detalhado. Então, isso aqui é uma parte essa avaliação inicial, que ou o estudante preenche, a gente tem uma versão também para os responsáveis, e com isso a gente consegue mapear qual é o currículo, né, que a gente vai direcionar ao estudante, ou seja, a gente vai focar em quê? Nesse caso aqui, a gente vai focar em algumas coisas ligadas a foco e motivação e organização e planejamento. Então, vou parar de compartilhar para eu voltar aqui um pouco e mostrar, voltar para os meus slides aqui. Desculpa o vai e volta, viu, gente? Porque isso aqui estava uma coisa no PowerPoint. E agora, gente, desculpa, eu vou pedir desculpa de novo pela poluição, mas eu quis trazer os protocolos para vocês verem, né? Então, gente, protocolo protocolo, é grande. Então, aqui é um protocolo de avaliação, só para vocês verem a decomposição dessas habilidades que eu só listei em níveis de desempenho. Então, peraí que está abrindo para vocês. Então, isso foi outra fase importante do desenvolvimento dessa tecnologia, que é como a gente avaliar, agora fazendo avaliações diretas do comportamento, ou seja, não mais só o estudante falando o que ele faz e o que ele não faz, ao observar o estudante estudando, né, como que a gente vai avaliando o progresso dele continuamente, né, ao longo do desenvolvimento das habilidades que a gente selecionou. Então, por exemplo, a gente tem aqui aquelas mesmas habilidades, as 9 habilidades dentro do conteúdo do domínio estudo de texto, e a gente decompôs cada uma dessas habilidades em 3 níveis de desempenho. Ou seja, o estudante que desempenha essas habilidades no nível mais sofisticado, avançado, ele está no nível 3. O estudante que ainda está em desenvolvimento está no nível 2. E aqui a gente tem um nível intermediário, nível 1, e a gente tem aqui o nível intermediário. Então, só para dar um exemplo para vocês, olha, inspecionar o texto antes de ler. Quem é o estudante proficiente? É o cara que lê títulos, subtítulos, palavras em destaque, figuras, tabelas, mapas e quadros antes de ler o texto. Quem que é o nível 2? Ele foi ler as páginas do texto olhando tabelas e quadros. Quem é o nível 1? Só lê o título do texto e vai ler. Então, a gente tá conseguindo agora, com essas rubricas aí de avaliação dessas habilidades, mapear de maneira um pouco mais objetiva, e esses aqui são aqueles tais padrões de desempenho que eu falei que uma tecnologia precisa especificar. Ou seja, que a gente sabe onde a gente quer chegar com cada uma das habilidades. A gente espera levar os estudantes todos ao nível 3 dessa habilidade aqui. Considerando que eles podem tirar 0, inclusive, que eles podem não estar nem no nível 1 aqui, pode estar no nível 0, né? E a gente vai desenvolvendo passo a passo essa atividade. Então, a gente está conseguindo mapear em que momento do desenvolvimento da habilidade o estudante está, e usando protocolos específicos para desenvolver essa habilidade. Então, olha, eu vou dar um outro exemplo só. Olha, só o eliminar, ó, aqui é de organização e planejamento. Ó, vou pegar um aqui, olha. Estabelecer prioridades de estudo, que eu vou mostrar, que eu apresentei ali para vocês. Então, o que o estudante que faz isso com proficiência? Ele estabelece prioridade de estudos considerando importância, urgência e custo da tarefa. Ou seja, ao priorizar, ele considera o que é mais importante para ele, o que é mais urgente, ou seja, o que é mais importante tem a ver com quais são os objetivos dele, de vida e tal, né, quais são o que é urgente, né, é o que está com prazo aí, e o custo da tarefa, né, quanto mais difícil ou quanto maior
o esforço envolvido na tarefa, eu vou precisar tornar isso prioritário, porque eu preciso começar antes, o que a gente faz geralmente é o contrário. O estudante que está no nível 1 dessa habilidade, ele estabelece prioridades de estudo baseado apenas na urgência, ou seja, ele faz o que é para amanhã. Né? Esse é um nível 1, porque ele está acima ainda do cara que é nível 0, que é o cara que não faz, né? Que é o cara que não entrega nada. Esse daqui ainda prioriza aquilo que é para amanhã. E muitos de nós estão nessa atividade. Ó, estabelecer metas de estudo. Estabelece metas de estudo factíveis, desafiadoras, aumentando gradualmente essas metas. O nível 1 seria, estabelece metas de estudo que não consegue cumprir. Né, que é aquele estudante que estabelece as metas que ele não cumpre. Ele já está melhor do que o estudante que nem estabelece metas de estudo. Então, a gente está mapeando aqui e conseguindo acompanhar o desenvolvimento desses estudantes. Então, por exemplo, para organização e planejamento, aí o próximo passo da tecnologia são os protocolos de ensino. Né? E a gente tem construído, na verdade, para isso, um conjunto de ferramentas que o estudante pode utilizar para ele mesmo desenvolver, né, aquelas habilidades dele. Então, por exemplo, essa aqui é uma ferramenta que ajuda o estudante a priorizar as atividades que ele precisa realizar. Então, isso aqui, ó, ele vai listar as atividades que ele quer realizar, cada uma das tarefas, ele vai listar as tarefas, depois ele vai atribuir o conceito 1, 2 ou 3 para cada critério de avaliação. Ou seja, urgência. Se é para amanhã, urgência 3. Se é para daqui a um mês, urgência 1. Importância. Importância, de novo, tem a ver com os objetivos dele, pessoais, mas também com as consequências que ele vai encarar se ele não cumprir essa tarefa. Ou seja, se eu não cumprir isso, se eu deixar isso, se eu não entregar isso, quais serão as consequências para mim? E aí isso vai dar um grau de importância para ele. Quantidade, tamanho da tarefa, né, ou a dificuldade, e o esforço aqui, na verdade, esforço é a dificuldade envolvida. Então, ele vai listar aqui, atribuir valor 1, 2 e 3 para cada uma, vai aplicar essa fórmula aqui que a gente criou. A gente experimentou vários algoritmos e essa fórmula funciona. Que é a prioridade calculada vai ser 4 vezes a urgência, mais uma vez a importância, mais uma vez a quantidade, mais uma vez o esforço. Então, isso tem ajudado o estudante a mapear e tomar essa decisão ao estabelecer prioridades. Um outro protocolo que a gente tem utilizado bastante com o estudante é um protocolo para estabelecer metas de estudo. Então, aqui ele já lista as tarefas que ele precisa, aqui a data que ele precisa entregar cada uma das tarefas. Aqui ele vai descrever quais são as tarefas que ele precisa realizar na ordem de prioridade que ele levantou naquela folha anterior. Depois ele vai estimar um tempo para a realização de cada uma dessas atividades e vai decompor essas atividades em metas, em submetas. Porque, por exemplo, se eu tiver uma atividade que eu preciso de 3 dias, eu posso quebrá-la em partes, criar metas que sejam factíveis, né, e metas objetivas, ou seja, metas que permitam o estudante saber que ele concluiu a atividade ao fim da sessão de estudo. Então, o ideal de uma meta de estudo é que você tenha uma meta para cada sessão de estudo. Então, hoje eu tenho 2 horas para estudar, então eu vou estabelecer uma meta. O que eu consigo fazer em 2 horas? Ok? E aí eu monto ali a minha meta a partir, não da duração, mas quais são as tarefas, as atividades, né, o que eu consigo fazer nessas 2 horas. E aí, ou seja, eu preciso ter um critério. Ou seja, a quantidade de páginas que eu vou ler, ou a precisão com que eu vou realizar uma atividade, o número de acertos que eu vou ter nos problemas que eu vou resolver, ou a qualidade de uma redação que eu vou escrever, enfim. E aí, essa fase do planejamento da tarefa. Depois ele vai estudar e aí ele vai se autoavaliar. Ele vai registrar, de fato, o que ele realizou comparado à meta. Então, tem a meta, dessa meta, o que ele realizou. Vai registrar a quantidade, precisão e qualidade do trabalho que ele realizou e depois ele vai se autoavaliar. Atingiu a meta? Sim ou não? Concluiu dentro do tempo esperado? Sim ou não? E aí, a partir desses sims e nãos, o que tiver não, ele vai replanejar para a semana seguinte, ajustando as metas à sua realidade. O objetivo ali é que as metas sejam sempre factíveis. Criar meta para si mesmo, basicamente, é você criar metas que você consiga atingir. Né? Para você, existe um valor motivacional muito grande em você conseguir concluir aquilo que você se propôs a fazer. E aí, depois disso, ele vai montar, né, depois de planejar, ele vai construir o cronograma de estudos dele. Aí a gente usa esses quadros normais de cronograma que ele pode utilizar, enfim. Deixa eu tô vendo que eu só tenho 5 minutos, gente. Deixa eu ir direto aqui para
Só tinha mais um slide aqui, que é um outro cronograma. Então, tem 2 cronogramas que a gente trabalha. A gente tem um cronograma que é esse mensal, que o cara vai colocar as tarefas que ele precisa realizar, e além das tarefas que ele precisa realizar, né, os prazos de entrega. A maioria das pessoas que colocam tarefas em cronograma, colocam o dia da atividade. Né? Construir cronograma é você colocar no cronograma não só o dia que você vai ter que entregar aquilo, ou aquela entrega, mas quais dias você vai utilizar para realizar aquilo, quebrando em pequenas partes. Tal. E aí ele vai planejar isso por aqui. Enfim, bom, para concluir, trouxe algumas considerações. Primeiro é entender que compreender o estudo a partir dessa noção de autogerenciamento permite a gente categorizar esses comportamentos, facilita a avaliação e facilita o ensino, né, dessas habilidades. E essa categorização agora na Lupa tem gerado pesquisas, tem permitido a criação dessas escalas, essas rubricas, né, de correção que eu mostrei para vocês, de avaliação direta, ou seja, a especificação de cada habilidade em seus diferentes níveis de desempenho, tem permitido a construção de currículos para o ensino dessas habilidades, além das intervenções individualizadas, que são ali agora baseadas em dados, né? Então, a gente está conseguindo seguir baseados em dados aqui. E aqui são as referências que eu vou deixar para vocês aí no final. E não sei se dá tempo de perguntas, acho que temos 3, 4 minutinhos ainda, né? Assim. Saulo, o teu horário é mais espremido do que o nosso, porque tu dá aula daqui a pouquinho. Então, se tu puderes dar uns minutos, se tu puderes, a gente abre para pergunta. Não, eu dou aula 9h30. Se eu puder fazer 15 minutos de intervalo, eu tô bom. 10 é 20, vai. Mas eu tô aí. Beleza. Cara, alguém está inscrito aí, Davi? Só para eu não ficar monopolizando o Saulo. Tem alguém inscrito? Não, professor. Não. Pode fazer só. Tá. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Saulo, cara. Naquela parte que você fala da gente modificar o ambiente, eliminando estímulos distratores, né? Uhum. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre a situação do ensino remoto, onde muitas vezes a nossa fonte de lazer é a mesma fonte de trabalho hoje, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu aprendi contigo há alguns anos já, e que eu comecei a usar e que me melhorou muito, tá? Tipo assim, de eu ter ambientes separados. O computador é o mesmo, mas quando eu vou jogar, eu jogo no quarto, e quando eu tô trabalhando aqui, né? Então, assim, é uma coisa que me ajuda muito e tal. Só que eu sei que muitas pessoas não têm oportunidade disso, tipo, não tem cômodos diferentes, a pessoa só tem um aparelho, né? E aí é o aparelho de celular aqui, que é fonte de tudo, né? Como é que eu controlo melhor esse meu ambiente? Como é que eu elimino os distratores se eu estou preso nele aqui o tempo inteiro? Perfeito. Esse é o grande problema agora do autogerenciamento no trabalho remoto e também na educação remota, né? À distância. Você tocou num ponto importante, eu acho que porque quanto mais exclusivo o ambiente de trabalho, de estudo melhor para o seu engajamento, né? Isso que você falou. Se você puder ter um ambiente exclusivo para estudar, isso acontece porque o ambiente ele se torna conectado com o comportamento. Então, se eu tenho um comportamento que eu sempre desempenho num ambiente específico, quando eu estiver nesse ambiente, esse vai ser a minha principal tendência a agir. Eu vou me emitir aqueles comportamentos. Agora, se eu compartilho, se eu tenho um ambiente compartilhado em que eu jogo, em que eu entro nas redes sociais, em que, enfim, leio coisas no jornal, assisto televisão, Netflix, e ao mesmo tempo estudo, a dificuldade é enorme. Nada disso aqui é exclusivo. Né? Eu acho que até agora eu só parafraseei o que você disse, não tem resposta nenhuma. Só para mostrar o nó disso. Mas eu acho que você trouxe uma pequena solução. É o seguinte, eu acho que primeiro existem algumas ferramentas digitais que toda vez que eu falo isso em palestra, alguém me fala eu anoto, acabo não pesquisando. Que você consegue bloquear funcionalidades dos dispositivos por algum tempo. Existem alguns, inclusive, que você se compromete e você não consegue desbloquear. Eu vou bloquear, por exemplo, redes sociais por 3 horas. E você não consegue desbloquear. Só daqui a 3 horas que isso vai estar ativo de novo. Eu não tenho aqui para indicar. Então, existem alguns dispositivos desse tipo. Na minha casa, quando eu preciso me concentrar, por exemplo, para escrever um texto ou ler um texto, eu costumo subir e desligar o roteador. Lá do meu escritório fica embaixo, eu vou lá em cima, desligo o roteador, para aumentar o custo de eu ter que ir lá ligar, porque aí eu não entro na internet, não vejo nada, se eu não precisar pesquisar, obviamente.
Mas o que a gente pode fazer, Paulo, se ninguém tem isso à disposição, acho que é um pouco o que você falou, tentar ritualizar o máximo possível o estudo. Criar alguns rituais, ou seja, criar algumas fontes de estimulação ali que estejam associadas a esse momento de estudar. Eu, por exemplo, estou trabalhando em home office desde março do ano passado. Eu trabalho assim, não estou aqui só para dar palestra, não. Eu visto uma camisa de trabalho, eu estou de calça jeans, então eu me visto para trabalhar e venho para esse ambiente. Estou fazendo isso. Nesta mesa daqui, apesar de eu usar o computador para todas essas coisas que eu falei, nesta mesa aqui eu só uso o computador para trabalho. Inclusive, se eu quero entrar em redes sociais, eu saio dessa sala. Eu pego meu celular, vou aqui para o meu jardim, sento ali na escadinha e fico entrando ali. Né? Então, acho que criar esses rituais, né, eu acho que eles ajudam a tornar, né, o ambiente mais exclusivo. E, às vezes, olha, eu acompanhava um cara que estudava, um concurseiro, que ele só tinha uma mesa de estudo em casa. E era uma mesa de tudo na casa, na verdade. Era a mesa em que ele comia, a mesa que ele entrava nas redes sociais, que ele assistia televisão, que era o computador dele, que ele estudava e tal. E aí ele começou a organizar áreas da mesa para comportamentos específicos. Então ele começou a comer só num cantinho da mesa, começou a estudar só do lado de cá, e quando ele queria entrar em rede social, ele virava o computador para o outro lado, atravessava para a mesa e ficava lá. Enfim, a ideia é essa, criar essa relação de controle discriminativo, né, criar essa relação entre comportamento e aspectos específicos do ambiente. O melhor que a gente pode fazer, porque o computador ele não é exclusivo a nada, pelo contrário, é uma plataforma de tudo, entretenimento, educação, enfim, de tudo, basicamente, né? É o grande reforçador condicionado de todo mundo hoje. Tem tudo dentro dele. Beleza, cara. Valeu. O Eric levantou a mão. Eric, você quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Professor Saulo, você falou que tinha recebido críticas. Eu fiquei curioso em saber quais eram essas críticas. A crítica, acho que são duas críticas. Existe uma crítica com relação ao uso de escalas, como de autorrelato, que é aquela primeira escala que eu mostrei para vocês que o estudante vai preenchendo. Porque quando você se baseia no relato de uma pessoa a respeito da maneira como ela se comporta, como ela se sente ou como ela pensa sobre o mundo, você está assumindo, primeiro, que a pessoa se autoconhece, que ela sabe descrever sobre ela, e você está assumindo que não existem alguns vieses no que ela está falando. E existem alguns vieses, inclusive, inconscientes. A pessoa nem percebe que está enviesada, mas se ela tem uma suposição de qual que seria a resposta mais aceitável, ela tende a responder nessa direção. Existe um viés chamado de viés de expectativa. Se você tem uma expectativa do que é o esperado ali, você sai respondendo ali. Então, ela não pode ser nunca a única fonte de informação. Ela é uma fonte preliminar. A gente tem visto que tem havido correlações importantes entre o relato do estudante e as principais habilidades que ele precisa desenvolver, mas existem muitos estudantes que chegam lá que não têm autoconhecimento nenhum a ponto de responder isso, né? E nem os pais também conhecem suficientemente o estudante para responder para eles. Então, essa é uma crítica ao autorrelato. Os manuais, a crítica com relação à manualização de procedimentos, ela vai na direção da não flexibilidade, né, de determinadas manualizações. Né? Então, algumas pessoas tendem a falar que esse ensino manualizado, protocolado, ele é muito automatizado, ele não é personalizado, ele não é individualizado, ele trata todas as pessoas como se elas fossem as mesmas. Mas, como eu disse para vocês, uma tecnologia, né, educacional ou comportamental verdadeira, ela abarca essas heterogeneidades e ela deve ser flexível o suficiente para ir perseguindo, né, o aluno, o estudante, dentro das suas próprias necessidades. Agora, todo esse leque de diversidade tem que estar na tecnologia previamente prevista, né, e contemplada para que possa se ir nas diferentes direções. E o manual, obviamente, na manualização e o protocolo, ele também ele é suplementado com as habilidades interpessoais do educador, né, que deve estabelecer uma relação pessoal, né, uma relação de confiança, uma relação importante com esse estudante, né, sem puni-lo de forma alguma, valorizando os seus pequenos ganhos, né, estabelecer essa relação, porque o manual sozinho não faz nada ainda, né, então a gente ainda tem um fator humano que é fundamental. Mas a crítica vai nessa direção, e a gente está atento a isso, e a gente permite, obviamente, flexibilizações. O protocolo, ele deve servir
ao estudante, não o contrário, não encaixar o estudante dentro daquilo que a gente tem de protocolo. Você levantou a mão, Aline? Só que eu estava te ouvindo falar aí, Saulo, e aí eu queria fazer 2 comentários rapidinho, se tu quiseres comentar, né, sobre. Um é que eu lembrei agora do RPG da Sara, que ela apresentou mais cedo aí nas comunicações orais, né, e que um cuidado também que a gente está tendo muito grande é na hora de fazer o manual de aplicação do RPG, isso que tu estás colocando, de dizer para quem estiver aplicando, né, para o mestre do jogo, dele adequar para aquelas crianças que estiverem participando. Então, tem vários momentos em que tem falas nesse sentido, tipo, olha, veja como elas estão reagindo, preste atenção nisso, aproveite tal fala da criança. Porque Pergunte eu acho se elas conhecem esse termo, essa palavra. Né? Então, em vários momentos a gente vai dando essas dicas, assim, né? E aí eu acho que vai muito ao encontro do que tu estás dizendo, de que o fato de ter um manual não significa que eu tenho que fechar os olhos e aplicar igualzinho para toda a comunidade e tal, mas significa que eu tenho um norte que tem fundamento, né? E aí chega na segunda parte do meu comentário, que é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos, inclusive, que é o quanto me incomoda a questão até purpurinada que fazem de que a educação é intuitiva. Então, parece que toda vez que você vai falar sobre o desenvolvimento de tecnologias educacionais, de metodologias de ensino, de pesquisas mais estruturadas, é como se você estivesse tirando aquela intuição, aquela coisa meio mágica até do professor, e a gente ignora que, na verdade, para alguém ser uma professora, ser um professor, essa pessoa estudou muito, ela teoricamente tem fundamentos para estar fazendo aquilo, e a base do processo decisório dela deveria ser fundamentado também em coisas que estão sendo desenvolvidas. É lógico que sempre vai ter esse quê do trato pessoal que tu comentaste ainda agora. Vão ter elementos que são habilidades pessoais, né? Mas eu acho que desmistificar isso tem uma função até política. Eu digo, enquanto mais a gente deixa esse mito prevalecendo, a gente dá pano para manga para essas falas governamentais que a gente já teve, né, que professor não precisa de aumento porque trabalha por amor e coisas desse tipo. E não, tipo, eu estudo, eu me dedico, eu me empenho para fazer o que eu faço, né? Até o que o Robson Cruz fala, né, de uma elitização da academia, né? Então, se não, esse aqui é o cara foda, é o cara que escreve muito, esse é o cara que é o ótimo pesquisador e tudo, eu nunca vou dar conta de chegar lá. E alguns pesquisadores, alguns autores fazem questão de manter esse lugar, né? Então, o cara não fala das dificuldades dele de estudar, né? O cara não, porque eu estudo muito, né? Mas não fala que sobe no segundo andar para desligar o roteador para conseguir sentar a bunda na cadeira e escrever, né? Então, assim, eu acho muito importante isso da gente desconstruir isso e falar, não, é difícil mesmo, é difícil para todo mundo. É difícil, né? Assim, não é um negócio intuitivo, não é nada mágico, não, né? Muito bom. Não, e acho que tem um outro ponto, assim, que às vezes acho que o medo é exatamente que o manual ele restrinja a prática do professor, e a ideia exatamente não é essa, e que ela também restrinja as potencialidades do aluno, né? Mas a gente agora tem desenvolvido protocolos lá, não tive a oportunidade de apresentar, mas para desenvolver habilidades como raciocínio lógico, criatividade, análise crítica de realidade, julgamento. Então, você consegue, por protocolos, ensinar comportamentos que permitem o indivíduo ser crítico, inclusive com relação ao próprio processo de aprendizagem. Né, e criar esses comportamentos que a gente chama de gerativos, né, em que ele possa aprender mais do que foi ensinado diretamente para ele. Então, isso é possível com protocolos também. Então, a gente não está cerceando nem a criatividade do aluno, nem a do professor. E eu acho que criar tecnologias é isso. Se a gente estiver interessado em tecnologias educacionais, a gente está falando disso. Do contrário, a gente está falando de procedimentos de ensino, que é diferente de tecnologias de ensino aí. Certo? Professor, vou fazer uma pergunta breve, já sei que você está no limite do tempo, né? Mas pensando em tecnologia, em tecnologia oferecida pelas áreas de humanas, de humanidades, né, de ciências sociais, como é o nosso caso, num contexto em que o financiamento para pesquisa e tecnologia tem um viés de que tecnologia é aquele produto como é o computador, como é o dispositivo, né, como é a máquina. Como é que você vê a abertura tanto para o financiamento, né,
o desenvolvimento disso, como a abertura social para fazer uso dessas tecnologias num contexto em que tecnologia é confundida com produto tecnológico, com produtos técnicos, né? Acho que é difícil, acho que financiamento, a gente está vivendo uma crise de financiamento, né, de pesquisa e público, né, financiamento público. Existem as fontes de financiamento privado, as startups estão aí fazendo, crescendo e produzindo tecnologia o tempo inteiro, tanto nas áreas tecnológicas, né, de técnicas, mas também algumas comportamentais. Eu acho que a aceitação da cultura da comunidade ainda não é completa, né? Eu acho que quando a gente fala de uma tecnologia de comportamento, de uma tecnologia educacional, ainda há muito mais mitos. Primeiro que nem se entende o que é isso. As pessoas acham que tecnologia na educação é usar tablet em sala de aula. Tem gente que acha que isso que aquela ali é tecnologia educacional, é o material didático vir no tablet. Isso é tecnologia educacional, isso não é nada de tecnológico. Isso é um material didático, como um livro, não mudou nada, mudou só do papel para aquilo. Né? Mas eu acho que é um caminho, Paulo. Eu acho que cada vez mais, né, está ficando claro que se a gente quer produzir mudanças estáveis, regulares e dentro de padrões que a gente possa avaliar e comparar, a gente precisa ser mais tecnológico nesse sentido, né? E os produtos dessa tecnologia não são técnicos, não são maquinários, né, mas são comportamentos de pessoas, são modos de agir. A gente precisa de uma tecnologia social agora, por exemplo, para fazer as pessoas ficarem em casa. A gente precisa de uma tecnologia social para fazer as pessoas usarem máscara. E o produto dessa tecnologia é a sobrevivência da espécie. Né? Se as pessoas acharem que isso não é importante, eu acho que é. Mas, enfim, não respondi a sua pergunta, mas eu acho que existem fontes. Na Lupa, a gente está produzindo tecnologia muito lentamente, porque a gente não tem nenhuma fonte de financiamento, só que a gente está produzindo dentro do contexto de prestação de serviço. Então, a gente está direcionando os recursos que vêm da prestação de serviço para a produção dessas tecnologias. Então, tem pessoas que estão organizando e tal. Mas acho que dentro de financiamento ainda é possível. Né? No paradigma, por exemplo, a gente tem buscado desenvolver tecnologias comportamentais para os diferentes problemas, né, que o ser humano encontra. Desde um cara está desenvolvendo uma tecnologia para reduzir fila de banco. E a tecnologia não é um painel eletrônico, uma tecnologia comportamental para reduzir fila de banco. Enfim, e a gente está tentando solucionar esses problemas aí, mas é isso, cada um praticamente sem financiamento. Bacana, obrigado. Eu fico pensando que eu acho que iniciativas como a sua, né, de ir acumulando um portfólio, eu acho que elas são importantíssimas para que a gente tenha o argumento, né? Para ir para além da retórica e dizer, olha, isso que a gente faz é tecnologia, apontar a evidência, né? Olha só, tecnologia, já que você precisa, esses caras têm, né? E cavar esse pênalti, porque eu acho que falta competência da gente como comunidade para defender a tecnologia para além do maquinário, né? Perfeito. Olha, eu vou compartilhar minha tela de novo aqui, rapidinho, para eu fazer propaganda de um artigo. Esse artigo aqui, olha, vai aparecer aqui para vocês. Ó, Neelan Pennypacker e Anger e Mill, 2003, ó. Transferring Behavioral Technology Across Applications. Cara, esse texto é maravilhoso. Ele ensina o que é uma tecnologia comportamental e todas as etapas do processo de construção de uma tecnologia comportamental, envolvendo inclusive os processos burocráticos de patente, de busca de financiamento, de como divulgar partes do processo sem divulgar o segredo da coisa, né, como ir patenteando e tal. Então, é fantástico esse texto. Eu recomendo super, se puder printar aí e procurar depois. Acho que ele discute esses pontos que você está trazendo aí. Gente, eu vou precisar ir, infelizmente. Um grande abraço para vocês. Obrigado novamente pelo convite e pelo diálogo. Estava com muita saudade de vocês, gente. Muita saudade também, cara. Torcer para acabar logo isso, para a gente poder se encontrar pessoalmente de novo. Pois é. Valeu, Zão, teres Valeu, vindo. cara. Sempre muito bom. Obrigado, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Davi vai fazer o fechamento. Professor Paulo, professora Aline, vocês querem fazer alguma consideração antes do fechamento? Não, cara, pode encaminhar. Tá bem. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que estiveram aqui desde o início do nosso seminário. Foram apresentações e essa palestra é excelente. Vocês viram que a abordagem que o professor Saulo fez nessa palestra vai ajudar a gente enquanto acadêmicos, ou se tiverem profissionais escutando a gente, vai ajudar enquanto profissionais e futuros profissionais, e sobretudo enquanto pessoas, né? A gente pode usar essas dicas, essas apresentações para ver que é possível a gente levar tudo que foi aprendido aqui para ajudar as outras pessoas. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes, obrigado aos comunicadores das apresentações orais, e nós esperamos vocês para o nosso terceiro dia, na sexta-feira, que vai ser dia 7 de maio, e vai começar no mesmo horário. Então, não esqueçam de assinar a frequência. Tiveram 2 frequências. A primeira foi no primeiro horário, antes da apresentação da palestra do professor Saulo, e a segunda foi liberada durante a palestra. Então, procurem no chat se vocês não assinaram, e é isso. Muito obrigado a todos aqui presentes. Tchau, tchau, gente.